Bom, eu sou a Renata Araújo, coordenadora da Carandá Viva Vida. Estamos aqui hoje com o Caco Santos. O Caco vai conversar conosco um pouco, falando sobre educação financeira, né? Como é que a gente pode olhar para esse tema na relação com as nossas crianças e jovens, um pouco para a gente também, para nós adultos. O Caco, ele é planejador financeiro pessoal desde 2013, com certificação pela Certified Financial Planner, com mais de 250 famílias atendidas diretamente. O Caco é coprodutor e co-apresentador dos podcasts Planejamento Financeiro e Grana Cash. Caco, é um prazer ter você aqui e espero que você possa nos ajudar a entender melhor esse diálogo entre a educação financeira e a relação com as nossas crianças e jovens. Muito bom. Bom, boa noite, Renata, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente aqui, boa noite a todo mundo do Carandá, que me deu essa oportunidade de estar com vocês aqui para fazer uma coisa que eu adoro, que é falar desse tema de educação financeira, falar de finanças, como a Renata falou, trabalho com isso há 7 anos e meio, já diretamente. Antes disso, foram 30 anos aí de finanças falando isso aí. E para falar disso aqui, eu gostaria de até começar com algumas reflexões, né? Se a gente puder ter um slide na tela. Eu trouxe aqui, preparei um materialzinho para a gente guiar a nossa conversa, e eu gosto de começar sempre com algumas reflexões. Trazendo 3 números aqui para vocês. O primeiro deles é 54%, que é o número de brasileiros que têm dívidas porque não sabem controlar as finanças. 57% de nós brasileiros não tem qualquer tipo de reserva financeira e 68% de nós brasileiros não poupamos regularmente. Então, esses são números que trazem para a gente uma realidade da falta de educação financeira da nossa geração, né? Enquanto pais hoje de jovens, de crianças, a gente não teve educação financeira na escola e nem em casa, né? Vamos lembrar que pelo menos os meus pais não falavam de dinheiro comigo, dinheiro não é coisa de criança, quando você crescer a gente fala disso. Então, essa nossa convivência aqui dessa 1 hora e meia vai ser muito para isso, para a gente tentar quebrar algumas dessas barreiras, saber como falar com as nossas crianças, com os nossos jovens, sobre esse tema que é tão importante, que fazem parte do nosso dia a dia, principalmente para que a gente consiga fazê-las saírem dessa estatística, que é uma estatística tão ruim, né? E quem sabe nós mesmos, né? Se a gente tiver em alguns desses números aí, também que a gente consiga passar batido disso aí e sair dela. E eu falo desse tema, como a Renata estava falando, porque quando eu fui fazer minha transição, depois de trabalhar 23 anos em banco, 26 anos com finanças aí de uma forma geral, no mundo corporativo, então é um tema que me agrada muito, e eu consegui ver nessa carreira de planejador financeiro uma possibilidade de aliar essa paixão com a minha outra grande paixão, que é ajudar as pessoas. Então eu faço isso de uma forma realmente muito entusiasmada, porque eu vejo no dia a dia como muda a vida das pessoas ter educação financeira, ter um bom planejamento financeiro, saber onde a gente está, para onde que a gente quer ir, qual é o melhor caminho para chegar lá. Então esse é o meu dia a dia na GFI, o dia a dia dos nossos 30 e tantos planejadores que a gente tem aí em 8 cidades do Brasil. Fazer isso, trazer esse tipo de conteúdo e fazer com que as famílias tenham um bom planejamento financeiro e consigam atingir tudo aquilo que elas queiram, tudo que for importante para elas. Mas o nosso tema aqui hoje é especificamente de educação financeira e falar com nossos filhos. Eu tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 12, que me ajudaram bastante nessa minha trajetória de educação financeira, e principalmente para entender um ponto aqui que eu acho principal dessa nossa conversa, que é que a educação financeira é parte da educação geral que a gente dá para os nossos filhos, que é para mim, enfim, a tarefa mais difícil que eu tenho na vida é educar as minhas filhas, né? É uma tarefa diária, uma tarefa árdua, uma tarefa onde a gente tem que dizer muito não, onde a gente tem que saber impor limites, e é espetacular que o Carandá traga essa oportunidade aqui para vocês através disso. Mas a responsabilidade não é da escola de educação financeira, a escola ensina, né? E educação financeira está vindo cada vez mais para dentro da escola, mas a responsabilidade de educar é e sempre foi dos pais.
Então, quando a gente fala de educação, a gente não pega um dia e senta o nosso filho na cadeira da sala e fala, olha, hoje nós vamos fazer uma palestra aqui sobre escovar os dentes, eu vou te falar sobre a importância de escovar os dentes, como escovar bem os seus dentes. A gente não faz isso para escovar os dentes, a gente não fala isso para não comer de boca aberta, né? A gente faz a educação transferindo os nossos valores, transferindo as nossas crenças, transferindo tudo aquilo que a gente sabe fazer de melhor para os nossos filhos de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, de uma forma natural. Então, o que a gente vai fazer com o dinheiro é passar isso também da mesma forma. Nem todo mundo tem uma relação tão boa assim com o dinheiro, então isso a gente vai falar aqui também como fazer com que essa relação seja melhor também. Eu gosto de pensar do dinheiro como sendo uma ferramenta de troca, porque essa é uma questão importante, né? Muitas vezes, quando eu faço palestra presencial, que era a nossa ideia, inclusive era fazer em maio essa palestra presencialmente aí para vocês, uma das coisas que eu costumo perguntar é o que a palavra dinheiro remete a você? Né? Qual é a primeira palavra que vem na sua mente quando eu falo dinheiro? E vem um monte de palavras, né, normalmente, do público. Vem falar de dívidas, vem falar de tranquilidade, vem falar de preocupação, vem falar de um monte de coisas. Para mim, eu gosto de resumir o sentido do dinheiro como sendo uma ferramenta de troca. Pura e simplesmente uma ferramenta de troca. Troca do quê? Troca daquilo que eu sei produzir, que eu sei produzir muito bem e que tenha valor para alguém. Então eu faço essa palestra aqui para vocês, uma coisa que eu sei fazer, que eu tenho muito prazer em fazer, e se eu tenho alguma remuneração disso, esse dinheiro que eu recebo em troca da minha produção, eu vou usar para trocar pela produção de alguém, que pode ser, enfim, o pão na padaria, pode ser um livro, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa que eu queira trocar, que alguma pessoa sabe fazer aquilo lá, pode ser um produto ou um serviço. Então, essa é o cerne de saber o que é dinheiro, porque quando a gente tem isso muito claro, fica mais fácil da gente absorver vários dos princípios que a gente vai falar aqui. E daí isso serve para todas as idades, né? Então, quando a gente não tem uma boa relação com o dinheiro, a gente também vai passar isso para as crianças. Quando a gente tem uma relação que é saudável, que entende como isso pode acontecer, também consegue passar isso de uma forma muito mais tranquila. Então, eu vou dividir essa minha fala aqui em dois momentos. O primeiro deles, vamos falar numa parte um pouco mais conceitual e trazer alguns exemplos para vocês, e depois vou passar a falar de dicas práticas, né? Como é que você consegue pegar essas coisas todas e colocar efetivamente no seu dia a dia. E eu quero falar dessa parte conceitual com 6 princípios muito rápidos aqui de valores que eu procuro pensar na minha relação com o dinheiro, na relação que eu quero que as minhas filhas tenham com o dinheiro, e que eu convido você a ter também uma reflexão sobre esses 6 temas e também passar isso para os seus filhos. O primeiro é de valorizar as coisas. E aqui é muito simples, né? E vários desses conceitos são muito simples, são coisas que alguns deles até um pouco, pode chamar até um pouco de chavão, mas que são muito realidades. Nem tudo que tem preço tem valor, nem tudo que tem valor tem preço. Então, o que tem muito valor para mim? Um passeio no parque, um sorriso, um abraço, às vezes ficar sentado no sofá lendo um livro com a minha filha do meu lado, tem muito valor para mim e não tem preço, né? E várias coisas que têm preço não têm necessariamente valor. E daí o exemplo mais claro que eu gosto de dar, que acho que todo mundo já passou por isso na vida um dia, é aquela criança que você dá aquele brinquedo que você escolheu com o maior carinho na loja, pagou uma nota por aquele brinquedo, e aquela criança, principalmente quando é pequenininha, deixa o brinquedo de lado e fica brincando com a caixa, né? Ou com o papel do embrulho, né? Então, assim, ela não está nem aí para a etiqueta de preço que você colocou lá, como que você vai pagar isso em 3 vezes no cartão, para ela tanto faz. Qual que é o valor daquilo ali? Às vezes ela vê o valor na própria caixa. Então, a gente saber que muitas vezes o nosso tempo com o nosso filho é o que a gente tem de mais valioso que a gente pode dar para ele, principalmente nessa sociedade, nesses tempos que a gente, né, vinha vivendo, de tanta correria, muitas vezes trabalhando tanto, e que, né, eu via isso muito dos clientes, chegavam na GFI, às vezes com uma relação com os filhos assim que, né, passava pouco tempo com eles, então dava um monte de coisa, dava mesadas altíssimas, dava tudo que eles queriam, não colocava limites. Então,
porque não tinha tempo, não valorizava esse tempo que poderia ser investido no contato, né? Quem sabe agora, em termos de pandemia, isso tenha mudado um pouco, todo mundo ficando muito mais em casa, né, esteja conseguindo fazer isso de uma forma um pouco melhor. O segundo conceito é o de celebrar. E daí é aquela coisa que eu falei agora há pouco, muitas vezes, da gente querer compensar a nossa ausência física com muitos presentes. Então, cada vez que eu viajava, por exemplo, eu gostava de trazer presentes para as minhas filhas, né? Mas quanto vale isso, né? Hoje em dia a gente tem uma relação em que data de presente é aniversário, Natal, Dia da Criança, no máximo, a de 16 anos, né? Para essa data ela continua dizendo que está valendo, né? Então eu não sei como é que é aí na sua casa, mas a gente tem esses combinados aqui, está valendo. Mas são só esses 3 dias, porque a gente aprendeu a celebrar melhor essas datas de tal forma que elas ganhem importância, né? Porque senão acaba ficando uma coisa banal, acaba ficando uma coisa que perde importância, né? Então, assim como o presente adequado, né, é uma celebração que faz mais sentido na história da valorização também, né? Eu sempre me lembro de um amigo muito próximo meu, que quando o filho dele fez 1 ano, ganhou de presente, o filho ganhou de presente um trenzinho elétrico maravilhoso, importado, alemão, etc. Obviamente não era para o filho esse presente, não era para ele. O filho não poderia encostar a mão nesse trenzinho com o risco de quebrá-lo por 10 anos. Então é isso. Então a gente não pode nunca deixar que as coisas tenham um sentido, aliás, que o preço das coisas tenha um sentido maior do que o simbolismo que você queira dar para elas. Então, aprender a celebrar ou valorizar essa celebração é uma coisa que também eu acho bastante importante. Um outro conceito que empresas fazem muito bem, em geral, principalmente empresas grandes, é a questão do orçamento, né? Da gente poder gastar dentro do limite. E que muito pouca gente, né, enquanto família, enquanto indivíduo, tem esse conceito nas suas próprias finanças. É um dos trabalhos que a gente faz na GFI lá, entender os seus gastos, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu já tenho planejamento financeiro, eu tenho minha planilha de gastos. Ótimo se você tem uma planilha de gastos, agora vamos passar para o próximo nível, que é transformá-la num orçamento, para que você consiga decidir, antes de gastar, aonde você vai dar prioridade nos seus desembolsos, né? Você vai dar prioridade para comer no restaurante, ou você vai dar prioridade para guardar um dinheiro para aposentadoria, ou para fazer uma viagem, ou para comprar um sapato? O que é mais importante para você? Se você tiver um orçamento, se você souber gastar dentro de limites, você vai conseguir fazer isso de uma forma muito melhor. E eu gosto sempre de dar um exemplo, assim, que o orçamento também é uma coisa muito boa quando é com o nosso dinheiro, porque o dinheiro dos outros é sempre muito mais fácil de gastar, né? Uma amiga minha me contou a história de uma viagem que ela fez com os 2 filhos, e ela sempre, no começo da viagem, dá uma verba, né? X dólares para gastar, foram para Disney, lá tinha X dólares. E o filho dela queria, num determinado momento lá, queria comprar um caderninho, ele era vidrado, continua sendo vidrado por coisa de papelaria, e ele, na papelaria, chegou, puxa mãe, compra esse caderno, olha que lindo esse caderninho, não sei o que, compra para mim. Ela falou, não, eu te dei um dinheiro, né, para você gastar como você quiser na viagem, se você quiser o caderninho, você compra, eu não preciso de um caderno. Aí ela falou, não, mas com o meu dinheiro eu não quero, né, porque é muito mais fácil a gente gastar o dinheiro dos outros do que o nosso. Mesmo as crianças, né? E essa criança tinha 8 anos na época dessa história, então eles sabem bem, né, lidar com essas questões de usar os seus próprios recursos. O quarto elemento que eu quero trazer aqui para a nossa conversa é a função da poupança. O que é poupar? É um conceito que vai além do dinheiro, na verdade, serve para qualquer recurso econômico. A gente define recurso econômico como sendo aqueles que são finitos e que a gente precisa saber usar. Então, a questão aqui é a gente saber que investidores são recompensados e devedores são penalizados. Como é que a gente faz isso? A gente, enfim, adulto, enfim, se tem dinheiro no banco ou se está devendo dinheiro para o banco, fica muito fácil da gente saber se os juros estão entrando ou se a gente está pagando juros, né? Se a gente tem uma casa ou um apartamento que estão alugados, então eu tenho um investimento num imóvel, eu recebo um aluguel,
né? Então eu estou sendo recompensado. Se eu estou devendo dinheiro num financiamento imobiliário, eu estou pagando juros, eu estou sendo de alguma forma penalizado. Eu estou pagando um imóvel e meio, 2 imóveis por conta de eventualmente de um financiamento de 30 anos desse imóvel. Então essa noção é muito importante da gente passar também para as crianças. Nem sempre, principalmente quando a gente tem criança pequena, eu sei que aqui no Canadá a gente está falando aqui de 2 a 18 anos, então tem uma faixa bem grande para a gente tratar, a gente tem que saber lidar. Bom, e quando a criança é muito pequenininha, como é que eu falo disso? Né? Na minha casa, por exemplo, a gente tem um tempo de eletrônicos no dia, né? Seja no tablet, no celular, no computador, e esse tempo tem que saber poupar, tem que saber assim, falar, poxa, eu tenho X horas de computador ali que tem que dar para aula, para jogar o Roblox, né? Ou para quem tem meninos aí, tem o Minecraft, né? Ou tem os outros joguinhos. Então elas têm que saber como se organizar para que aquele tempo de computador dê para tudo. E às vezes ela falou, olha, hoje eu consegui fazer aqui, no fim de semana eu quero ficar jogando mais tempo, porque minha amiga vai estar online também. Então ela sabe que se ela economizar alguns dias, né, e comprovar ali que economizou, a gente dá um tempo a mais no fim de semana. Então são esses tipos de estratégias que a gente pode usar muitas vezes com os filhos, mesmo sem falar de dinheiro, passar essas noções, né, passar a noção de poupança, mesmo sem usar a figura do dinheiro. O quinto elemento que eu quero trazer aqui é o da negociação, que não é uma coisa que é muito difundida aqui na nossa cultura latina, né? Não é nem muito valorizado, né? Isso em outros povos, em outras culturas, isso é muito mais comum, né? Eu tenho um amigo que certa vez viajou para o Marrocos, ele falou, Caco, eu fui comprar um tapete na feira lá num mercado e o vendedor só faltou me bater porque eu nem regateei o preço, né? Ele falou, poxa, foi quase uma ofensa para ele. Na nossa cultura latina, tem muita gente que tem vergonha de negociar, tem muita gente que tem vergonha de pedir um desconto, pedir para pagar em mais vezes, e na maioria das vezes não tem problema nenhum de fazer isso, né? Eu mesmo, coisa de 2 semanas atrás, eu precisava de um shampoo especial, uma coisa até meio medicinal, fui numa farmácia, e quando eu olhei o preço, falei, nossa, mas que caro esse shampoo, né? Eu acho que vou deixar para comprar depois. E falei assim com um comentário até banal, não estava nem pensando em negociar, mas talvez já esteja até incorporado, né? E a atendente lá na hora falou, não, mas espera aí, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. E ela foi no computador e viu, olha, e ela testou, eu vi ela testando alguns percentuais e acabou me dando 20% de desconto num shampoo. Se eu não tivesse falado nada, tivesse pego o shampoo e levado para o caixa, certamente aquele dinheiro estaria no bolso da farmácia e não no meu. Então, é esse tipo de coisa que às vezes a gente precisa entender em que situações que a gente consegue negociar, e obviamente é muito difícil negociar assim com um prestador de serviço, né, com, sei lá, com um fotógrafo, com um artista. A gente precisa ter muito tato, saber também negociar sem desvalorizar o trabalho do outro, acho que é uma coisa muito importante também, mas por que não pedir, enfim, para pagar em 2 vezes, em 3 vezes, para viabilizar muitas vezes o negócio, a gente precisa negociar. Então, esse é um valor, é uma alternativa que eu trago para vocês pensarem e para acostumarem os seus filhos também nessa coisa que não tem problema nenhum. Você tentar negociar, obviamente respeitando a posição da pessoa que está do outro lado da negociação, né? Então, sem afrontar, né? O exercício que eu mais gosto de fazer, e agora em tempos de pandemia, não sei como é que está isso, porque eu não tenho saído de casa, mas para mim o melhor lugar para treinar a negociação é feira livre, né? Eu adoro ir em feira livre com as minhas filhas, não só pelo pastel e pelo caldo de cana, mas também por essas oportunidades, né? Tem várias oportunidades de aprendizado. É aprendizado de matemática, né? Então, quanto custa o quilo de uma fruta versus a dúzia da mesma fruta na outra banca, fazer essas relações, fazer essas contas, treinar a matemática ali e treinar a negociação. Porque assim como no mercado do Marrocos, os feirantes, né, de feira livre normalmente estão dispostos a negociar, estão acostumados e sabem lidar muito bem com isso, e sempre dá para sair alguma coisinha a mais, uma frutinha a mais naquela dúzia que você comprou, né, algum fator ali a mais que a gente consiga fazer. Então, feira livre é sempre uma coisa muito legal da gente ir com as crianças para fazer esse tipo de exercício. Hoje em dia,
esse tipo de valor, inclusive, está muito fácil de ser feito, inclusive por compras na internet, né? Como é que dá para negociar numa compra online? Eu descobri recentemente, ao preparar uma dessas palestras aqui, uma dessas lives, eu estava trabalhando com um colega nosso da GFI, e numa conversa ele falou, nossa, em negociação você sabe que eu tenho conseguido sempre alguns descontos enquanto compro online. Eu falei, mas como é que é isso? Ele falou, olha, toda vez que eu vou comprar alguma coisa online, eu vou no Google e coloco lá, cupom de desconto loja tal. Então ele já sabe que ele vai comprar na loja XYZ, ABC, DEF. Ele falou, cupom de desconto na loja tal. Dá um Google e vê o que vem. E falei, às vezes não vem nada, às vezes não tem nada interessante, e às vezes vem alguma coisa que é bacana, que eu pego aquele cupom de desconto, aplico na minha compra e dá certo. E você sabe que quando ele me falou isso, eu falei, puxa, não é possível, né, que dê para fazer isso e que esteja isso aberto para todo mundo e para qualquer um. E naquela mesma noite eu queria comprar uns vinhos para dar de presente para uma pessoa que tinha me ajudado numa outra situação. Entrei numa loja de vinhos e falei, eu lembrei da história e falei, vou testar. Coloquei lá o cupom de desconto da loja de vinhos que eu tinha escolhido lá para fazer a minha compra. E não é que eu consegui 30% de desconto naqueles vinhos que eu estava comprando, tinha um valor mínimo de compra, né? O vinho que eu ia comprar ultrapassava esse valor. Então, assim, praticamente o frete ficou de graça e uma das garrafas do vinho do conjunto lá que eu comprei acabou saindo de graça, simplesmente porque eu fiz essa busca na internet. Então, assim, até mesmo para esse mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo muito mais online, muito mais dentro de casa, dá para a gente usar este valor de negociação para conseguir deixar um pouco mais de dinheiro no nosso bolso, ao invés de ir no bolso do outro. E não tem problema nenhum a gente tentar, obviamente sempre de uma forma muito respeitosa. Então eu falei de cinco elementos, 5 valores aqui até agora. A gente falou de valorizar, de celebrar, de poupar, de negociar. E agora vem um 6º valor aqui, que eu acho que talvez seja o mais importante desses todos, que é saber equilibrar tudo isso. Então, como que a gente consegue pegar todos esses valores e pensar na nossa vida financeira e não deixar ela ser um martírio nas nossas vidas, né? Assim, toda hora tá negociando tudo, tentando espremer o fornecedor até o última gota de suco que tem ali, ou então poupar só para conseguir ter muito dinheiro lá na frente, ou então gastar tudo. Então, normalmente, né, na física, na natureza, em tudo, toda a espiritualidade que possa se estudar por aí, a gente vê que normalmente a resposta está no meio do caminho, está no equilíbrio, está no conseguir balancear as decisões. Então, assim, é a gente conseguir se divertir com limites, com responsabilidade. Então, não é nem aquela coisa de nunca tomar um cafezinho para poder ter um dinheiro para se aposentar e também nunca viver a vida como se não tivesse amanhã, porque vai que tem. Vai que tem um amanhã, vai que você vive muito, que é uma possibilidade, é uma tendência, né, de a gente ter uma vida cada vez mais longeva, com todos os avanços da medicina que estão acontecendo, com a gente se cuidando cada vez melhor, com todas as tecnologias que têm aparecido por aí, a chance da nossa geração chegar nos 100 anos de idade é muito grande. Então, se a gente está fazendo planos para o nosso dinheiro acabar aos 70 ou 80, né, eu sempre lembro do Jorginho Guinle, né, que fez essa conta, falou até bilionário, falou até os 60 anos eu gasto tudo, porque daí eu vou morrer, porque essa era a expectativa de vida. E deu um certo azar de viver 10 anos a mais vivendo de favor, apesar de ter sido bilionário. Então a gente tem que prestar muita atenção em como que a gente equilibra todos esses valores no nosso dia a dia, como é que a gente tem essa consciência desses valores todos, né, da poupança, de valorização, da celebração, para conseguir viver uma vida que seja uma vida saudável, uma vida que seja sustentável. A gente não consegue só poupar, a gente não deveria só gastar. Então, são esses valores que eu gostaria que você tivesse, enfim, bastante consciência, começasse, se já não faz isso, a partir de hoje, fazer uma listinha desses 6 valores e pensar, como é que eu estou exercitando isso no meu dia a dia? Como é que eu estou lidando com cada um desses valores? Porque a forma como você está lidando com eles, o seu filho certamente está percebendo e vai imitar, né, com uma grande probabilidade. Então,
essa consciência de como você lida com essas coisas todas é a consciência dos nossos atos, das nossas escolhas, de como a gente define e decide por fazer A ou fazer B. Então isso é que é muito legal da gente fazer com cada vez mais consciência, né? Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de passar com vocês aqui e deixar a coisa conceitual quando para a gente ter uma base aqui para dar as dicas práticas, tá? Fim dessa parte, eu quero dar 2 recadinhos muito rápidos para você. Primeiro, que vocês devem ter aí um espaço de chat, né, de bate-papo. Por favor, se vocês tiverem perguntas, comentários, vão colocando aí nesse bate-papo, porque no final a gente reservou um tempinho aqui para ter uma discussão, né, que seja gostosa, para tirar dúvidas ou para ouvir as suas reações, o que vocês acham do que eu estou falando, se você tem alguma prática diferente, se você faz alguma coisa que seja de outra forma. Eu adoro quando é presencial, porque essa interação fica muito rica, eu aprendo muito também com a audiência, e eu quero também usar essa oportunidade para aprender com vocês também aqui. Tá? Então, por favor, usem o espaço do bate-papo aqui para a gente poder ter essa interação lá no final. Tá? A gente reservou um espacinho de tempo aqui justamente para isso. O segundo recado é que vocês devem estar vendo aqui o meu Instagram, né? @cacosantos_CFP, onde eu normalmente coloco várias dessas informações, tudo que eu penso sobre dinheiro, sobre a vida, dica de livro, enfim, todas as informações de GFI estão lá, todas as lives que a gente faz, está tudo lá. Então, eu adoraria que você me seguisse lá. Eu adoro e respondo, faço questão de responder tudo que me perguntam lá, toda a interação que vem pelo Instagram. É a forma mais fácil hoje da gente se comunicar, né, de se comunicar comigo, tem sido por ali. Então, por favor, assim que vocês puderem, podem anotar lá, começar a me seguir, que vai ter muita coisa legal lá, tá bem? Então, essa parte conceitual, e a gente vai, então, agora entrar para uma parte que normalmente os pais gostam muito de saber, falam, bom, legal, entendi esses 6 conceitos, o que eu faço com isso? Né? E daí, essa segunda parte aqui das dicas vem especialmente das perguntas que eu fui recebendo ao longo dos anos que eu fui fazendo essa palestra, né, e fui juntando os elementos cada vez mais aqui para a gente conseguir explicar ou, enfim, trazer o máximo de experiência possível para vocês. A primeira grande pergunta que normalmente aparece é: quando que eu começo essa história de educação financeira? Quando que eu falo com meu filho? Uma vez eu estava numa plateia e uma mãe falou, eu estava dando uma palestra e uma mãe na plateia falou, nossa, mas meu filho só tem 16 anos. Né? Engraçado, o só tem 16 anos. Teve uma outra palestra que minha filha falou, um pai falou, minha filha já tem 8 anos. Então, essa questão de idade é uma coisa muito, muito relativa, né? Então, assim, porque aquele adolescente que só tem 16 anos, na verdade, ele nunca esteve tão velho na vida dele. Ele nunca teve 16 anos antes na vida dele. Então, ele já tem 16 anos. Apesar de que, olhando para frente, ele ainda viveu uma parte muito pequenininha, ele ainda tem muita coisa para aprender. Né? Então, essa é a primeira coisa. Então, quando começar a falar de dinheiro, começa desde já. Porque dinheiro e a educação financeira tem muito a ver com a disciplina, tem muito a ver com quão natural é a nossa relação com o dinheiro, que tipo de mensagem a gente passa para os nossos filhos no nosso dia a dia. Se você é um pai ou uma mãe que chega em casa do trabalho e fala, nossa, puxa vida, que dia horrível, ainda bem, que droga que eu tenho que lidar com esse emprego porque eu tenho que pagar a conta no final do mês e só trabalho para isso, só trabalho para pagar a conta, é isso que seu filho vai ouvir, é provavelmente esta relação que ele vai aprender, que é, enfim, a relação certa para se ter com o dinheiro. Né? Ele não vai entender isso, o dinheiro como sendo uma ferramenta de troca, como a gente falou no começo. Né? Se você tiver uma relação com o dinheiro e que você consegue sentar e falar, puxa, vamos decidir para onde a gente vai nas férias, eu gostaria de juntar a família inteira, né? Vamos ver para onde dá para a gente ir, se dá para ir para um lugar longe, se dá para ir para um lugar perto, né? Um dia a gente vai poder voltar a viajar, e isso é ótimo. Então, como que a gente faz isso? De uma forma muito prática, falar de dinheiro mesmo, a partir do momento em que a criança começa a pedir coisa, mãe, compra isso, mãe, me dá aquela balinha, a revistinha, a coisa no supermercado, já é hora de você conseguir resistir ao me dá, né? Me dá,
ensinar o seu filho a esperar, ensinar aqueles conceitos lá de valorizar, de poder celebrar, falar, olha, né, sei lá, refrigerante é só no fim de semana, às vezes, para algumas famílias é assim, ou suco a gente toma numa ocasião especial. Então, para aprender a esperar, né? Porque muito da nossa relação com o dinheiro que tem a ver com escolhas, tem a ver com saber esperar. E isso as crianças deveriam aprender desde cedo. Quem já viu o teste do marshmallow, que é um dos experimentos científicos comportamentais mais interessantes e mais famosos que tem por aí, sabe do que eu estou falando. Se você não conhece, depois anota aí e depois dá um Google lá em teste do marshmallow. E vocês vão ver que fantástico que é colocar crianças na frente de um prato ali com um marshmallow e falar para ela esperar, né? E o tipo de reação que vem dali. Então esse é um experimento super famoso, super interessante e que vai fazer com que a gente entenda como essa questão de saber esperar e saber fazer escolhas, né? E saber principalmente poupar hoje alguma coisa para ter mais amanhã, para ser recompensado amanhã, como isso é importante. Então, quando começar a educar, sempre. Você sempre vai estar passando os seus valores, não só sobre dinheiro, mas sobre a vida, para os seus filhos, desde que você começa a se relacionar com eles. Então, quanto melhor for o seu relacionamento com o dinheiro, quanto mais natural você conseguir fazer isso, melhor. Indo para um próximo passo ali de uma outra dica prática. Quem tem criança pequena, né, e daí a gente está falando aqui de 5, 6 anos, 7 anos, né, já sabe, já vai querendo ter ou já tem outros desejos, já quer eventualmente uma boneca, um carrinho diferente, uma bola, ou quer alguma coisa que está fora daqueles eventos, daquelas datas de celebração. Então, o porquinho é muito legal. O porquinho pet é uma experiência super interessante para ser feita. Primeiro porque dá para você sentar com o seu filho, né, pegar uma garrafa pet transparente, melhor ainda, né, e fazer desse evento, passar lá 1 hora, 2 horas, construindo esse cofrinho, fazendo de uma forma que seja interessante, que seja uma coisa lúdica, tendo essa experiência, essa vivência e mostrar para o seu filho, olha como dá para a gente fazer isso aqui sem gastar dinheiro. Né? A gente já pega uma garrafa aqui a ser jogada fora, né? Na hora que a gente vir quanto está cheio aqui, a gente já consegue passar a tesoura aqui e usar esse dinheiro para comprar o que você quer. E o mais legal de fazer isso já um exercício que a gente vai falar daqui a pouco, de ter objetivo. Né? Então, se seu filho ou sua filha quiser um item qualquer, e daí pode ser a bola, a boneca, enfim, o carrinho, um jogo, qualquer coisa. Fala, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos guardar um dinheiro para isso. Assim que você tiver o dinheiro guardado para isso, a gente vai na loja e compra. Então, primeira coisa, saber quanto custa. Né? Senta junto, ou né, quando der para ir no shopping, quando estiver indo no shopping de novo, vai na loja, pergunta quanto custa, faz uma pesquisa na internet, saiba quanto custa. Coloca a foto, coloca um desenho, coloca o valor disso do lado de fora do cofrinho, né? Muito legal, porque a criança vai se acostumando a ver um objetivo, a saber quanto custa, a saber qual o tamanho do esforço que tem que fazer para juntar dinheiro no dia a dia para conseguir cumprir um determinado objetivo na vida. Isso tem muito adulto que chega lá na GFI e ainda não é acostumado com isso, né? Porque a gente, e nesse mundo rápido de hoje, a gente quer tudo para ontem. Então, fazendo esse porquinho, e daí, na hora que você acha ali que tem já um dinheiro suficiente, passa a tesoura mesmo, né? Joga fora aquele porquinho lá, pega esse dinheiro, conta junto, né? Daí, outra aula de matemática, né? Então, quanto vale cada moedinha, quanto vale cada nota, como é que faz as contas para saber quanto dinheiro tem lá, pega esse dinheiro, leva na loja e compra. A sensação de conquista que você vai deixar para o seu filho, para sua filha, é absolutamente fascinante. É absolutamente fascinante. Então, o valor que uma criança dá a um item que foi adquirido através de uma poupança como essa é incrivelmente maior do que qualquer item que ela ganhe de uma pessoa, porque ela está vendo o esforço, está vendo quanto teve que esperar, está vendo quanto teve que guardar e pede a moedinha para o avô, para o tio e vai fazendo isso. E com isso a gente vai acostumando a criança que a espera é importante, que a frustração faz parte. Então tem vários elementos que a gente vai trazendo aqui na vida da criança e do adolescente para ele entender que isso faz parte da vida, né? E isso a gente vai levar para o resto da vida.
O álbum de figurinha também eu acho um excelente instrumento de educação financeira, porque tem a coisa de, eventualmente, usar o dinheirinho que ele tem para comprar figurinha, trocar as figurinhas, daí tem a figurinha que é mais rara por tantas outras que são mais comuns, tem a história na minha época chamava jogo de bafo, né, que a gente batia a figurinha para ver se ganhava ou se perdia, então tem isso, tem postos de troca, então tem uma série de elementos que você consegue usar da sua criatividade ali para falar, olha, vamos preencher aqui, como que faz para preencher um álbum de figurinha, se for uma demanda do seu filho, né? Também não adianta, muitas vezes o pai quer impingir a sua própria vontade no filho, né? E daí já é uma coisa que é um pouco mais delicada. Então esses são alguns instrumentos para quem tem filho pequenininho, né? 5, 6 anos já dá para pensar nisso. 8, 9, 10, é o mesmo tipo de coisa. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos ali de como usar uns envelopes para fazer isso. E uma grande questão que surge daí é assim, bom, mas para eu colocar em prática isso, e a história da mesada? É bom ou não é bom? Devo dar mesada ou não devo dar mesada? Devo descontar X, Y, Z? Devo recompensar por A, B ou C? Na literatura tem muita opinião diferente sobre o que é a mesada. Tá? Eu vou dar a minha concepção, a forma como eu gosto de enxergar a mesada. Eu gosto de enxergar a mesada como sendo única e simplesmente um instrumento de educação financeira. Então, eu prefiro não misturar itens monetários com não monetários, por exemplo. Assim, eu acho que a criança não tem trabalhos de casa que sejam remunerados, por exemplo. Acho que fazer a cama, lavar a louça, deixar o banheiro limpo não deveriam ser, na minha concepção, atividades que deveriam ser remuneradas com mesada. E também não deveriam, assim, deixou o quarto desarrumado, então eu vou descontar da sua mesada. Eu não gosto de fazer esse tipo de mistura de conceitos, porque a criança não trabalha, não tem um salário, a mesada que eu dou para minhas filhas, por exemplo, que eu falo aqui em palestra para dar, são para itens, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, como estabelecer o valor da mesada, é para um determinado conjunto de situações, de coisas que a criança vai consumir, e tudo bem, e aquilo ali, a criança vai usar esse dinheiro para aprender a controlar os seus instintos consumistas, para aprender a controlar a vontade de comprar aquela coisa naquela hora, né, aprender a esperar. Então é para isso. Obviamente, e já aconteceu aqui em casa também, assim, bom, sei lá, quebrou alguma coisa porque foi imprudente, estava fazendo alguma coisa que não devia, já tinha mandado parar, quebrou determinado item. Falou, olha, eu vou descontar da sua mesada aqui porque a gente vai ter que repor esse item. Então, assim, é uma multa porque fez alguma coisa, transgrediu uma regra importante que teve uma perda monetária, né, uma perda econômica. Então, aí, né, na minha cabeça aqui, tudo bem, a gente teve uma perda econômica, você vai pagar uma parte disso aqui, né, porque não vai sair impune. Mas, por exemplo, a minha filha, quando não usa o aparelho, a gente não pune tirando a mesada, a gente pune tirando tempo de computador, que ela gosta de ficar num joguinho, então assim, não usou o aparelho, vai perder tempo de computador, que são coisas equivalentes, é tempo de uma coisa que tem que fazer, de uma obrigação, com tempo de uma diversão. Então, espero que tenha ficado claro, eu gosto disso aqui. Já dei também, e tenho experiências de amigos também, de clientes que fizeram um tipo de experimentação assim, imitando a vida adulta com crianças com bonificação. Então, tem que passar de ano, acho que é obrigação de toda criança, estudar, passar de ano, fazer as provas, etc. Você quer premiar um desempenho excepcional? Legal. Então, teve uma época aqui que minha filha estava precisando de um incentivo e eu fiz um combinado com ela, olha, toda nota maior do que 9, eu te dou R$10, né? Mas tinha que ser nota no boletim trimestral, notas acima de 9 valiam R$10 e matemática era dobrado, né? Porque ela queria dar um incentivo a mais para ela se esforçar mais em matemática. Então era isso, um dinheiro que ela podia não ganhar, tinha que passar de ano, mas se ela se esforçasse bastante, estudasse e conseguisse uma média superior, um desempenho extraordinário, ela ia ter também um valor ali, uma coisa, um dinheiro a mais para ajudá-la a comprar aqueles itens para os quais ela estava guardando dinheiro. Aí vem, como que eu estabeleço a mesada?
Quanto que eu dou de mesada? A partir de quando eu dou a mesada? Eu tenho 3 regrinhas muito práticas aqui que eu gosto de passar. A primeira delas, a necessidade tem que vir da criança. Então, você falar para o seu filho de 3 anos, olha, vou começar a te dar mesada aqui, se ele nem sabe o que é dinheiro ainda, se ele nem pede nada ainda, não vai fazer o menor sentido para ele, né? Então, deixa a necessidade aparecer da criança, deixa a criança vir pedir coisas no supermercado, no shopping, etc. Você fala, olha, está na hora aqui de você começar a ter uma sua mesadinha para você começar a fazer as suas escolhas, né? Então, esse é o primeiro item. Assim como o trenzinho elétrico que meu amigo deu para o filho, o menino nunca tinha pedido um trenzinho elétrico, não sabe nem falar, né? Então, você dar uma boneca Master Blaster para sua filha, se ela não queria aquilo, que valor que ela vai dar para aquilo? Então, aqueles conceitos são interessantes, né, para a gente sempre lembrar por causa disso. Então, espere vir da criança essa necessidade, esse pedido, essa demanda, tem que aflorar dela para daí você sentar e combinar, né, a primeira periodicidade. Com criança pequenininha, 3, 5, 6, 7 anos, muitas vezes não tem a noção de mês, né? Agora, na pandemia, está tudo muito mais misturado, fica todo mundo em casa, né? Normalmente o dia inteiro, a semana inteira, há meses que a gente está aqui, mas em geral, e mesmo na pandemia, a gente tem uma certa rotina semanal que é de relaxar um pouco mais no sábado e domingo, eventualmente, enfim, comer uma coisa diferente, ou ver um filme, alguma coisa assim. E durante os tempos normais, as crianças sabem que de segunda a sexta vão para a escola, né? Estão aí no Carandá, sábado e domingo não vão para a escola. Então ela tem essa noção de semana já. Então começar com uma semanada é interessante, porque dela já vai vendo, puxa, tem um período aqui, né? Eu fui na escola a semana inteira, eu sempre gostei daí nessa época de dar a semanada aqui no fim de semana, porque daí já era uma certa celebração, né? Falar, olha, chegou o sábado, estamos em casa, fazendo panqueca e ganha a mesada. Oh, que legal, né? Então, isso era mais um item de celebração aqui. Foi ficando maiorzinha, 9, 10, 11 anos, já entende ali que quinzenalmente já pode ser alguma coisa mais interessante, já tem um tempinho a mais para segurar o dinheiro, se ela quer comprar alguma coisa, se tem algum item maior. E a partir daí, já está mais pré-adolescente, para adolescente, né, o mês já é muito fácil deles se acostumarem, saber quais são esses itens, até porque já consegue fazer programações mensais, né, do que fazer. O que me leva ao terceiro item, de quanto dá de mesada. Mas tem gente que fala, não, dou R$10 para cada ano de vida da criança. Então, se a criança tem 3 anos, eu dou R$30. Se tem 5 anos, dá R$50. É uma metodologia. Eu gosto de pensar, gosto de trazer essa reflexão para você e te dar essa dica, eventualmente, de negociar o valor. Falou, olha, da mesma forma que a gente falou, né, que a necessidade vem da criança, quanto você acha que você deveria ganhar de mesada? Para que você quer dinheiro? Né? Quais são os itens que você quer comprar? Que tipo de experiências você quer ter? Que tipo de necessidades você tem? Então, principalmente as crianças maiores, os adolescentes, tal, muitas vezes têm que almoçar na escola, vamos fazer, né, na Carandá, não sei como é que é exatamente, se tem período estendido, se tem que almoçar, ou se tem a cantina, né, que gosta de comprar algum lanche ao invés de levar de casa, porque tem daí também uma conotação social, de estar com os amigos, de fazer isso aí. Então, é elencar, né, deixar o seu filho, a sua filha trazerem essas necessidades, falar, eu gostaria de dinheiro para cumprir com essas coisas, né? Isso, vai somando, etc., e você negocia. Para não deixar nem alguma coisa que seja muito folgada, que enfim, a criança não tenha, né, o jovem não tenha que fazer nenhum tipo de escolha, nenhum tipo de decisão, e nem que seja apertado demais, que também não consiga fazer nada, sequer, né, a cumprir a necessidade básica. Outra coisa muito importante é que a mesada tem que ser condizente com o padrão de vida da família, né? Então, a mesada de R$200 é muito ou pouco? Eu não sei, depende do seu padrão de vida, depende de quanto a família, qual é a renda familiar, depende do que vocês estão acostumados a consumir e que tipo de padrão de consumo você quer que seu filho tenha também, né? Então, que tipo de limitação que você vai colocar no orçamento do seu filho para que ele entenda também como que é isso dentro da casa, né? Então, eu já tive famílias que chegaram para fazer planejamento financeiro na GFI, por exemplo, com uma renda de R$15 mil e que a mesada do filho era de R$1.000
E não só isso, ele tinha ainda o cartão da mãe para usar Uber. E com 17 anos ele ia para balada, voltava e teve mês que usou R$ 800 de Uber. Então, de um orçamento de R$ 15 mil da família, 1.800 daquele mês foram para o garoto, que adivinha, pedia mais. Falou, puxa, não está dando, né? Eu preciso de uma mesada maior. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que olhar, né? A necessidade vem da criança, do seu filho, entenda qual é a periodicidade e negocie o valor para que seja condizente com a necessidade dele e com o seu orçamento doméstico. E como que eu faço isso na prática? Como é que eu ensino meu filho daí a lidar bem com o dinheiro? Eu gosto muito de uma metodologia aqui, que é dividir por tipo de uso. Então, mesmo na GFI, quando a gente faz o planejamento financeiro, a gente faz isso com os adultos que vêm fazer o planejamento, que lá fora chama-se Goals-Based Investments, né? Investimentos direcionados a objetivos, que é a forma como mais moderna que se tem feito investimentos aí, onde a gente separa o tipo de dinheiro para cada tipo de uso. Então eu gosto de fazer isso literalmente, principalmente com criança pequena, literalmente com envelopes. Então eu acho interessante ter pelo menos 3 envelopes, né? Um envelope primeiro da economia, do desejo, aquilo para cumprir o desejo, aquilo que você fez com seu filho se era menorzinho, né, com uns 4, 5 anos lá, que fez aquele porquinho de pet, agora já dá para ser um envelopinho, se ele é um pouquinho maior, 8, 9, 10, 11 anos, um envelopinho maior, pode ser uma carteira, uma bolsa, alguma coisa assim, mas eu gosto muito ainda nessa idade em usar papel e usar moeda, porque é mais tangível, sabe contar, sabe ver ali o que está acontecendo, ver enchendo o envelopinho, é uma coisa que tem uma função pedagógica, lúdica, que é importante para a criança saber quanto que está crescendo, da mesma forma que as moedinhas enchendo o cofrinho, ela está vendo o que está acontecendo, né? Muitas vezes os adultos têm esse problema que acabam vendo no cartão de crédito quanto que já gastou e acaba virando um problemão lá na frente. Então, primeira coisa, usar o dinheiro, papel moeda mesmo, colocar no envelopinho e saber qual que é o seu desejo, né? O que você gostaria de ter, que você, enfim, se não ganhar de Natal, se não ganhar de aniversário, etc., uma coisa que você quer conquistar. E pode ser um carrinho, uma bola, um videogame, um boné, uma roupa de marca, né? Para os jovens maiores aí, às vezes é uma bijuteria, um celular, né? Por que não? Então, tem amigos aqui que, enfim, a economia agora tem sido para celular, é o iPhone não sei o quê, é o Samsung não sei das quantas, e que custa bastante dinheiro e que tem que fazer uma economia realmente bastante grande. A dica é, inclusive, e vale para os adultos também, quando você tem um desejo, é saber exatamente como materializar aquele desejo ali naquilo que você está, onde você está guardando o dinheiro. Então, se é um envelopinho, pega uma foto, né, uma representação gráfica mesmo, que tenha uma imagem ali que te remeta àquele desejo, e coloca o preço, né, a etiqueta do preço junto dele. E na medida que você for enchendo esse envelopinho, você vai realizando que tem esse objetivo específico. Isso é muito importante cognitivamente para as crianças e para nós adultos também, porque esse é um envelopinho que só entra dinheiro. Ele só entra dinheiro, ele nunca sai até a hora de realizar aquele objetivo. Então, para nós adultos, esse deveria ser o dinheiro da aposentadoria, por exemplo, né? Eu posso fazer a conta, quanto que é a minha aposentadoria, se a minha aposentadoria é numa praia com sol, é num campo, tanto faz, ou enfim, que tipo de aposentadoria você quer ter, mas é um dinheiro que só entra e só vai sair quando eu realmente atingir minha independência financeira, puder parar de trabalhar. Então é um dinheiro que só entra e só sai para realizar aquele objetivo. E é importante que na hora que realizar aquele objetivo, celebre. Né? Que legal, conseguimos comprar o brinquedo, a bolsa, um sapato, o que quer que seja, porque a celebração faz parte, principalmente a celebração de uma conquista como essa, de um desejo que o seu filho trouxe. O segundo envelope é para lidar com os gastos do dia a dia. Assim como a gente tem muitas vezes uma conta de investimento numa corretora e a gente tem o banco onde a gente faz as despesas do dia a dia, o meu cartão de crédito onde eu concentro as minhas despesas, que fica mais fácil de eu saber onde que eu gastei e concentro tudo numa data só para fazer meus gastos. Então, esse deveria ser o envelope do dia a dia. É o dinheiro que entra e que sai da mesada, né? Se tiver, eu recomendo que tenha, com este fim de educação financeira. E saber, bom, e aprender a controlar, que também é uma coisa que muito adulto não sabe fazer,
que toda empresa faz, né? Saber onde está gastando o dinheiro, e além de ter um orçamento, e que se a gente ensinar as nossas crianças, educá-las a ter um controle de onde está indo o dinheiro, eventualmente pegar no final do mês e falar, olha, você gastou tanto de alimentação, né? Você gastou tanto de roupa, será que tem alguma coisa aqui que está sendo de mais ou de menos? É fazer pensar mesmo, é trazer a reflexão, falar, ó, esse tipo de decisão aqui, né, às vezes faltou dinheiro para colocar lá no dinheirinho do desejo. Por que será que aconteceu isso? Será que não está gastando demais em alguns itens aqui que você poderia escolher melhor? Então é esse tipo de reflexão que a gente tem que trazer para as nossas crianças e fazê-las pensar em como que elas querem se relacionar com o dinheiro. A gente vai dar um direcionamento, a gente vai trazer formas dela pensar sem decidir por elas, né? Então é difícil, né? Eu sei que, eu, sendo pai também, muitas vezes a gente quer dar tudo para os nossos filhos e quer fazer com que, enfim, rapidamente cumpra todos os desejos, etc., mas é um desserviço que a gente faz. Então a gente tem que se segurar também para que que elas consigam ter uma força de vontade e consigam também fazer as suas próprias escolhas, né? Isso naquele livro Mindset, da Carol Dweck, é muito legal, um capítulo 7, eu acabei de ler esse livro, né, que ela fala desse mindset de crescimento, que é justamente nesse capítulo que ela fala dos pais e professores, como é que a gente incute nas crianças, nos jovens, esse mindset de crescimento. É falando do esforço, é fazendo pensar ao invés de dar aquilo que ela quer, né? Então, ensinando a pescar ao invés de dar o peixe. O terceiro envelope aqui é um envelope que não é tão óbvio para muitas famílias e que depende muito dos valores que vocês têm, mas que eu gosto sempre de trazer essa reflexão aqui, de ter um envelope de doação, para a gente ensinar às nossas crianças que tem gente que é menos afortunada que a gente, que é menos favorecida. Então, que né, se for um valor da sua família, também que ela pegue um pedacinho da sua mesada, do seu dinheirinho, para dar para quem tem menos, né? Então, não só dinheiro, mas muitas vezes tempo para fazer isso. Eu aprendi isso com os meus avós, né? Eles mantinham uma creche e todo ano a gente ia lá num dia para ficar com as crianças, para ensinar alguma coisa diferente, para fazer um brinquedo junto com elas, tal. E isso foi um ensinamento absurdamente valioso para mim. Então, é legal também de você ensinar os seus filhos qual é o valor dessa doação, por que é importante fazer isso, né? Como que a gente consegue ajudar pessoas que tenham menos do que a gente. Então, eu te convido para fazer essa reflexão também, tá bom? A gente está se encaminhando para o final aqui. Se você não colocou ainda suas dúvidas, suas perguntas, vai colocando aqui, por favor, para a gente poder ter um debate bacana, que mais uns 5 minutinhos aqui a gente chega lá e eu quero muito discutir essas coisas com vocês. Nem tudo que eu estou falando aqui é óbvio e nem é consenso, tá? Então, eu quero muito ter essa discussão aqui com todo mundo. Muitas vezes, quando eu faço essa palestra aqui também, presencialmente, eu já vi pessoas, dois tipos de reação, né? Uma vez tinha naquele slide que eu falava desde quando começar, e eu falo que desde a barriga, né, a criança já está aprendendo, né, sobre a disciplina da mãe, de horários e tudo mais, e tem uma moça uma vez que começou quase a chorar, falou, puxa, eu sou super indisciplinada, eu estou endividada, e meu filho então está fadado ao fracasso. Não, né? Sempre dá tempo da gente retomar as rédeas da nossa vida financeira, de fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa melhor e passar esses ensinamentos para os nossos filhos. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, que muitas vezes fala, Caco, mas você é planejador financeiro, então suas filhas fazem, né? Tá tudo certo, elas lidam com a mesada de uma forma absolutamente fantástica, etc. E, obviamente, que não é verdade, né? Não é que Casa Ferreira é espeto de pau, é que ninguém é perfeito, né? E um fator que eu acho muito importante da gente deixar as crianças é elas se lambuzarem um pouco também, fazerem más escolhas. Faz parte da nossa vida a gente aprender com os nossos próprios erros. Então, todo mundo faz erros na vida, todo mundo passa por desafios, todo mundo tem obstáculos gigantescos, e a gente sempre tem a escolha de olhar para isso tudo e desperdiçar um erro, ou olhar para aquele erro e falar, puxa, o que eu posso aprender disso aqui que aconteceu? Como é que eu consigo evoluir a partir desse ponto? Então, se a gente quer proteger muito nossos filhos e não deixar eles errarem em nada, não deixar errar nada com dinheiro, falar, não gasta a sua mesada com isso, que você está guardando dinheiro para... Eu já vi uma mãe fazendo isso uma vez, falou, não, minha filha quer comprar uma boneca, então eu seguro a mesada dela, porque daí ela vai ter o dinheiro para comprar a boneca dela, eu não deixo ela comprar o chocolate.
Falo, tá bom, mas que tipo de educação você está dando para sua filha se você está tomando a decisão por ela? Ela que saiba se vai comprar o chocolate ou se vai guardar para a boneca, né? Se não conseguir o celular depois, porque, enfim, ficou gastando dinheiro com roupa, é uma escolha. E a gente tem que respeitar nossas escolhas, tem que empoderar nossas crianças a fazerem as suas próprias escolhas e fazerem as suas próprias burradas. Né? E eu não estou sozinho nisso, né? Tem um cara chamado Jorge Paulo Lemann, que é o maior bilionário brasileiro, que em mais de uma instância aqui falou: deixe seus filhos fazerem burrada com dinheiro, porque é assim que eles vão aprender. Né? Tem coisas que a gente só aprende com a experiência. Não adianta ler livros, fazer cursos, porque a gente aprende na hora que faz a coisa errada, fez a bobagem. Aí o nosso papel de pai e mãe fala: bom, o que você aprendeu com isso? Senta junto, o que você aprendeu com isso? Né? O que dá para fazer de diferente? Como que isso pode acontecer? Se não quiser deixar fazer a burrada, ao invés de você simplesmente evitar e proibir de gastar aquele dinheiro, fala: olha, o que pode acontecer? Né? O que pode dar errado? Tem um caso de um cliente que tem um filho adolescente, e ele me perguntou: Caco, meu filho aqui quer R$2.000 emprestado para comprar o celular, porque custa 3.000 e ele tem só 1.000, você acha que eu empresto os 2.000, etc. Né? E eu não sei qual o valor da sua família. Se você emprestar esse dinheiro, quanto tempo ele vai ficar sem mesada? E aí ficar sem mesada 1 ano e meio, sem a mesada, sem poder fazer um consignado de mesada, né, para poder comprar o celular. Como que você está ensinando para o seu filho? Que mensagem você está dando para ele se você fizer isso? Até porque eu conheço esse meu cliente aqui, que é um cara até bem amigo, eu sabia que em algum momento ele ia perdoar aquela dívida, o filho ia falar alguma coisa e ele ia voltar da mesada, etc., e estaria dando uma mensagem completamente torta de educação financeira para aquele adolescente. Então, pensa bem, deixa fazer burrada, deixa se estrupiar, porque isso vai engrandecer o seu cliente. E é melhor fazer uma burrada com uma bola ou com uma chuteira muito cara, etc., do que depois com um apartamento, com um carro, com uma viagem que não podia pagar ou alguma coisa que pode ser muito mais grave no futuro. Um último exemplo aqui que eu quero dar de dica é de usar um glossário que seja apropriado. Né? Então, se a sua criança é pequenininha, tem 3 anos, 5 anos, 8 anos, não vai falar para ele de juros compostos, o CDB, o fundo multimercado, a volatilidade da ação. Não, você vai falar do seu dinheirinho para falar do orçamento, vai falar de, nossa, vamos pensar como é que faz, né, para falar de planejamento, um envelopinho para colocar as suas metas financeiras. Então, vai adaptando o seu vocabulário, adaptando o seu glossário para aquilo que seja do universo dela. Porque assim como a gente faz em toda a educação, eu volto àquele primeiro ponto, que a educação financeira é uma parte da educação geral que a gente faz, a gente não vai, enfim, na hora de escovar os dentes, falar do segundo molar, tanto faz, né? A gente fala do dentinho, de escovar o dentinho, né, de uma forma natural, vai crescendo, a gente vai mudando e evoluindo esse vocabulário. Então, seja coerente com a idade do seu filho para ter também uma conversa que seja desafiadora, mas que ele consiga também acompanhar. Uma coisa que aparece bastante aqui nessas conversas é dicas, né? Que dicas que você tem de livros, de conteúdos? Eu gosto muito desses livros aqui, o Como Se Fosse Dinheiro e o Dinheiro Compra Tudo, para crianças que são pequenas. São livros super bem ilustrados, muito divertidos ali, que tratam esse assunto de uma forma bem lúdica. Essas autoras são espetaculares. Tem outros livros delas também, que é a Cássia D'Aquino e me faltou o nome da Como Se Fosse Dinheiro, mas que é a Berta, se não me engano. Para jovens já um pouco maiores, 12, 13 anos, já consegue ler esses outros dois aqui, o Pai Rico, Pai Pobre, que é excelente, que é um clássico da literatura de educação financeira. E eu gosto muito também do Homem Mais Rico da Babilônia, porque tem uma linguagem de um tempo lá de trás, onde o dinheiro não tinha cartão de crédito, nem Bitcoin, nem nada disso, que é a raiz, né, do dinheiro, e saber lidar com o dinheiro, saber produzir para ter dinheiro, e como é que você faz para guardar dinheiro, e como você faz para comprar coisas maiores. Então, acho que isso é muito legal.
E deixa um jabazinho aqui, que a Renata falou no começo, né, do meu podcast. Esse podcast aqui, o Planejamento Financeiro, que eu faço com o meu colega Leandro, ele está disponível no Spotify, está disponível em todas as plataformas aí de podcasts, gratuitamente. E tem muitas lições importantes, principalmente se você já tem um filho adolescente, um jovem um pouco maior. É legal, senta, ouve um episódio, os episódios normalmente têm 20, 30 minutos, ouve o episódio, discuta com ele, veja o que você achou, o que você aprendeu, eu achei isso, achei aquilo, discuta. Não só esse, tem vários outros podcasts, obviamente, vários outros conteúdos no YouTube que são muito legais também. Então, aproveite esses momentos, né, que você tem para aprender junto com o seu filho. Você vai aprender muito com eles também. Eu fiz recentemente numa outra escola uma live como essa aqui, e esse aqui foi o tipo de conversa, de dúvida que veio para mim depois, seja no meu Instagram, né, que é o Caco Santos _CFP, as crianças mesmo, os jovens me mandando no Instagram, fazendo essas perguntas. Olha, eu vi a sua aula lá, eu tenho uma pergunta, qual a melhor maneira de investir? Esse livro aqui é bom? Meu pai compra ações para mim, como é que eu deveria fazer isso aqui? Então, eles são muito, muito espertos, muito inteligentes, eles têm uma capacidade muito legal de aprender muito rapidamente esses conceitos todos. Então, é muito legal você investir tempo aprendendo junto com eles, né? Então, para a gente finalizar aqui, alguns conceitos. Dinheiro, instrumento de troca, daquilo que eu sei produzir por aquilo que outros sabem produzir. Decisões financeiras são sempre decisões de escolhas. Eu estou escolhendo entre uma coisa e outra, eu estou escolhendo comparar preços ou não, eu estou escolhendo consumir hoje versus guardar para consumir no futuro, ou estou escolhendo antecipar um desejo e vou pagar juros por isso, porque eu estou me endividando. Então é sempre feito de escolhas. Os desejos são muito importantes serem identificados, da gente entender exatamente o que é aquele desejo, quantificar esse desejo, fazer um planejamento para saber como é que você vai atingir. Gente, isso quando a gente é adulto, e lá no planejamento financeiro, quando a gente faz, é um dos itens principais. Às vezes a pessoa está tão perdida, você pergunta qual é o seu desejo, o que você quer fazer? Não, nem tenho desejo, só quero sair da dívida. Ninguém vive para pagar dívida, né? Então, a gente tem desejos. Uma pergunta que a gente gosta de fazer é, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria então agora? Eu iria para Nova York, eu compraria um carro, eu iria para a praia. Então, saiba qual que é o seu desejo, quantifica isso e se planeja, então, para fazer isso também, e ensine o seu filho a fazer o mesmo tipo de coisa, adequando para os desejos, para as necessidades deles. E tenha controle sobre o seu dinheiro. Então, se você conseguir controlar o seu dinheiro, né, os 3 envelopinhos, ou a conta no banco, na corretora, a poupança que você vai fazer para o seu filho daí também, já que é mais velho, e daí ter o extrato para ver junto. Então, tudo isso são ótimos para instrumentos para a gente ter de educação financeira. E um último ponto aqui, que é, seja amigo do seu dinheiro. Ensine o seu filho a ser amigo do seu dinheiro. Quando a gente pensa no dinheiro como sendo um amigo nosso, a gente acaba tendo uma relação muito mais saudável, porque se você pensa, eu não quero maltratar um amigo, eu não quero deixar minha amiga largada, eu quero fazer minha amiga feliz, eu quero que ela me faça feliz também, eu quero fazer bem para o meu amigo, eu quero cuidar bem dessa amizade. Então, é um conceito que a gente não está muito acostumado, que eu aprendi de um japonês chamado Ken Honda, que é um autor super famoso lá no Japão, e que faz todo sentido. Se a gente gosta de alguém, a gente quer cuidar bem dessa relação. Então, entenda o seu dinheiro e passe isso para o seu filho, que o dinheiro é nosso amigo, que o dinheiro é bom, que o dinheiro é uma coisa que nos ajuda a realizar os nossos sonhos, que nos ajuda a conquistar aquilo que a gente quer e que nos recompensa por aquilo que a gente produz, por aquilo que a gente sabe fazer. Então, ele é um aliado muito importante nas conquistas dos nossos sonhos. E é importante que você tenha esses conceitos saudáveis, que você consiga fazer isso de uma forma natural para os seus filhos, porque, como dizia o filósofo alemão Albert Schweitzer, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Então, nossos filhos sempre vão olhar para a gente como sendo os exemplos maiores, o ídolo, vão querer sempre imitar aquilo que a gente faz. Então, tenha uma boa relação com o dinheiro. Se você não tiver,
né, me procura e a gente pode conversar sobre isso, como consertar algumas dessas coisas. E eu vou encerrando por aqui e deixando o espaço aberto aqui para perguntas. A Renata está me dizendo aqui que tem algumas já selecionadas para a gente ter um bate-papo bem legal. Muito bacana, Caco. Eu fiz várias anotações aqui, mas a Luísa Siqueira, que sempre nos ajuda a organizar esses pensamentos nas lives. Nem sempre eles vêm como perguntas, às vezes vêm como observações, enfim, Sim. curiosidades. Então, a Lu vai compartilhar e depois eu também falo um pouquinho das minhas anotações. Legal, muito bom. Vamos lá, Lu. Vamos lá. Então, o pessoal aqui no chat, né, o primeiro comentário que veio, ainda quando você estava falando lá dos valores, né, apareceu aqui um comentário da Andrea, dizendo que gosta de negociar sempre, né, então aquilo que você estava falando de incluir esses valores no dia a dia da família, de uma forma natural, né, que faça sentido para aquela família. Então, ela escreve que mesmo com filhos menores, né, de 5 e 8 anos, isso é uma coisa que ela gosta de fazer sempre. Depois, quando você disse do cupom de desconto online, várias pessoas adoraram a dica, falaram que já anotaram para botar em ação nas próximas compras, né? Pois e teve um comentário numa outra live que eu fiz que fala, não, puxa, mas coitado do lojista. Eu falei, coitado nada, ele está fazendo isso porque ele quer mais vendas, né? Então, ele está fazendo a parte dele, vamos fazer a nossa de comprar de quem está dando esse tipo de vantagem também. Ele está fazendo com isso, atraindo fluxo para ele também. Lembra, o dinheiro é sempre um instrumento de troca, né? Se alguém está te oferecendo um desconto, por que não aproveitar em detrimento de uma outra loja que não quer dar o desconto? Então, você favorece quem tem uma condição de negociação mais favorável. Totalmente legítimo, né? Sim. E o pessoal, inclusive, gostaram dessa dica geral, né, do desconto online, e gostaram também das dicas. Estavam falando aqui, nossa, que loja de vinho que deu tanto desconto assim, que farmácia de manipulação que deu tanto desconto assim. Então, realmente gerou só pedir, gente. Um interesse aqui. Você já aumentou o fluxo desses. Tem gente querendo entrar. Mas olha, tem um monte de loja de vinhos e na verdade, assim, eu fui comprar e eu fui pesquisar e tinham 3 lojas que eu estava olhando. E coloquei cupom de desconto loja 1, loja 2, loja 3. Uma delas não achei nada, numa das lojas achei uma, enfim, interessante, mas achei os vinhos lá que eu não conhecia, etc. Uma que eu conhecia que tinha um cupom de desconto de 20%, mas bom, é nessa que eu vou. Né? E na farmácia, eu não posso nem falar que é só pedir, porque eu nem tinha pedido. Ela que me ofereceu porque eu reclamei do preço. Então, muitas vezes, basta isso, né? Minha esposa sempre, às vezes, quer me matar, porque a gente está na loja, eu vou na padaria e vou pagar assim, débito ou crédito? Fala, crédito em 3 vezes. Claro que a padaria não vai vender em 3 vezes, mas, sei lá, eu te dou um chiclete, te dou uma balinha, eu já ganhei várias balinhas e vários chicletes, né? E algum descontinho, muitas vezes, simplesmente porque eu pedi, porque eu fiz uma gracinha, porque, enfim, sei lá, no mínimo eu arranco um sorriso da pessoa. Bacana. Sim. E depois veio, mais especificamente, né, veio uma pergunta da Milena. Eu não sabia. Estão me escutando? Sim. Tá. Não, ia só fazer um comentário que veio uma pergunta mais específica da Milena, perguntando se era melhor semanada, mesada, se dependia da idade, como definir esse valor, mas acho que isso você já foi falando, né, na sua fala, então acho que essa pergunta já está respondida. E depois disso vieram comentários, agradecimentos, né, mais para o final da live agradecendo pelas dicas, né, falando que é um tema super relevante, né, e inclusive a Denise falou que o livro Como Se Fosse Dinheiro é demais, né, então acho que isso também é uma dica boa, né, pra gente. Daí, Rê, acho que você tinha... Eu tinha aqui feito algumas conexões, na verdade, enquanto eu estava te ouvindo, Caco, pensando muito nessa relação com a educação, né, que é o nosso cenário mais cotidiano. E desde quando você chama, né, de educação financeira, e você começa essa conversa falando a partir dos valores,
e as dicas e as estratégias, elas são posteriores, acho que é um lugar de muita identificação, né? Que a gente, quando tem um momento que você diz assim, pergunta para a criança, mas para que você quer dinheiro, né? Então, essa ideia de qual é o propósito, que o que nos move não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é como é que ele se relaciona com a minha conexão com a vida, né? E quando você vai falando, fazendo também associações com esse planejamento como um projeto de vida, como essa experiência de espera, a gente lida muito com isso na escola, com as crianças desde bem pequenas, não envolvendo dinheiro, mas pensando em negociar, né? Elas negociam coisas, elas negociam tempos, espaços, quantidades, elas vão negociando ali também as relações. Então, também nesse cotidiano, elas vão lidando com isso, que nesse contexto familiar você foi trazendo aí aos poucos nessa atitude também, pensando na relação com a família, com o consumo, essa questão também desse cidadão, desse ser social, então são valores muito conectados. Algumas experiências nos colocam mais perto disso, com as crianças na escola também, a gente tem, com as crianças de 5 anos em especial, um projeto que envolve o cofrinho, e elas vão construindo um lugar coletivo dessa soma, mas sempre motivada por algo, né? Que é Sim. O que a gente vai fazer com isso, quanto a gente precisa guardar, e é uma espera que não é uma espera passiva, é uma espera em atitude, né? Então, que escolhas eu faço, como que a gente vai guardar esse dinheiro, como a gente vai conseguir, como a gente volta para a conta. Então, falar disso para nós, nesse contexto associado à ideia de valor, é absolutamente pertinente com o que a gente vivencia, com o que a gente acredita e defende, em especial pensando também nesse olhar para o coletivo, que é a sociedade, né? Quando você traz esse terceiro envelope e fala da nossa responsabilidade social, da nossa responsabilidade com o mundo ao qual pertencemos, é um lugar muito importante que também volta para essa relação com valor. Então, eu quero te agradecer, junto com essas vozes aqui do chat, né, das pessoas agradecendo pelas contribuições e pelas reflexões, né, porque você começa dizendo disso que a gente ensina essa relação com o dinheiro, pelo uso que a gente faz dele, ou seja, ensinamos o que somos, não o que dizemos, mas também fazer uma pausa para tomar mais consciência disso, né, refletir sobre quais as relações que eu estou estabelecendo com o dinheiro, e com a vida, e com a educação, e com o planejamento, e com o projeto de vida, é super importante. Então, eu quero te agradecer por nos proporcionar essa pausa para refletir sobre os nossos valores e sobre como a gente vem lidando com eles aí também nessa relação com o financeiro. Muito Eu que te obrigada. agradeço, Renata. Eu vou te chamar para as próximas lives, na verdade. O que você falou aí foi maravilhoso. E acho que tem muito disso mesmo, porque essa nossa relação com o dinheiro, muitas vezes a gente não percebe o tipo de comunicação, o tipo de mensagem que a gente dá para as crianças, e a gente estuda muito isso, até tem cursos lá na GFI que juntam finanças com psicanálise, né? E tem os famosos flashpoints financeiros que a gente vai achar em adultos depois, ou seja, uma adoração por dinheiro e só acumula, ou então uma aversão, né? Vários clientes que chegam assim, que ganham muito dinheiro, ganham, sei lá, 100 mil reais por mês e que não tem um centavo guardado, porque acaba tendo uma relação tão complicada, né? Que acha que ter dinheiro é uma coisa ruim, né? Que não cresceu num ambiente que valorizava o trabalho, né? Então, acho que tem tantas mensagens que a gente subliminarmente está dando para as crianças, que essa pausa para reflexão que você traz é fundamental. E eu acho que isso vem de uma evolução, inclusive, da nossa sociedade, da forma como a gente tem encarado o dinheiro, né? A forma que a gente encara até capitalismo e produção de dinheiro e o que isso representa, né? Eu acho que eu gostei de ver recentemente num curso, num programa que eu vi, que a gente não pergunta mais para a criança o que você quer ser quando crescer. A gente pergunta para a criança que problema da humanidade você quer resolver, que tipo de solução você vai trazer para a sociedade. Então, é uma forma diferente de encarar a nossa realidade e o que
a nossa contribuição no final do dia, né? Então, e o dinheiro vai ser sempre como quando a gente pensa no dinheiro como sendo uma ferramenta de troca, né? A proposta é justamente essa, que a gente encare o dinheiro como sendo fruto da nossa produção. Aquilo que a gente é capaz de produzir, eu vou ganhar mais se eu produzir algo de mais valor para a sociedade, para o outro, né? E com isso eu vou conseguir comprar mais coisas, ter mais experiências que outros estão produzindo e com isso fazer essa energia girar, né? Então, quando a gente encara o dinheiro como sendo um instrumento de troca, a gente consegue ter esse olhar muito mais saudável, sustentável, né? E um comprometimento maior com a nossa produção ao invés do dinheiro em si. Perfeito. Bom, tinha uma pergunta no chat, uma pergunta, um comentário, mas, né, de alguém dizendo que gostaria de te encontrar para conversar sobre isso, né? Então, só Vamos? gostaria de pedir para você reforçar quem gostaria de conversar com você, pensar Claro. nesse projeto, como que te encontra. Legal, então esse é meu gfy.com.br/cacosantos. Se puderem colocar o último slide que tenho aqui, é um agradecimento e tem também todos os meus contatos, meu telefone, meu e-mail, fica direcionado aí para todo mundo. Meu Instagram acaba sendo uma fonte muito rápida de conversar comigo, eu tenho entrado todos os dias e respondo, né? Faço questão sempre de responder todos os comentários e perguntas que tem lá, pedidos de informação, que é @cacosantos_CFP. Então, enfim, qualquer desses métodos aí, o Caco Santos, gfy.com.br/Caco Santos é no site que a gente tem lá no GFY, tem inclusive nessa página tem todos os serviços que a gente oferece lá de planejamento financeiro, e eu, enfim, fico totalmente à disposição, adoro esse tema, sou apaixonado por crianças e por discutir esse tema, né, de como levar isso da melhor forma possível e também para os adultos terem uma relação saudável com o dinheiro, porque assim a gente consegue construir também uma relação dos nossos jovens, das nossas crianças, uma relação também que seja saudável. Próximas gerações vão sendo cuidadas pela nossa própria atitude, né? Exatamente, que a gente deixe filhos melhores para o mundo também, não só um mundo melhor para os filhos. Perfeito, Caco, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até a próxima, obrigado a todos do Carandá, a Milena especialmente, que começou esse nosso contato, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje e agradeço demais o espaço. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite para todos.